Olá, pessoal. Vamos falar de troca de calor. Antes de mais nada, vale a pena a gente resgatar que eu posso ter duas formas de calor. Lembrando que calor é uma energia em trânsito de um corpo para o outro. Eu posso ter um calor chamado de calor sensível, que é aquele que está diretamente ligado a uma variação de temperatura, é a famosa fórmula do Ki-macete. E eu posso ter um calor envolvendo um processo de mudança de fase, e aí eu uso a relação do Ki-moleza, Q igual a M vezes L. O que eu vou ter aqui? Esse L é o meu chamado calor latente. Então, depende do processo de mudança de fase. Então, se eu estou num processo de fusão, eu vou ter o calor latente da fusão daquela substância. Beleza? Esse Czinho aqui, lembra que é o chamado calor específico. Depende de que substância você está trocando o calor. Ele é uma propriedade física da substância, certo? E ele pode optar, em vez dele te dar o calor específico e a massa da substância, lembrando que ele pode te dar a capacidade térmica, e aí essa capacidade térmica eu represento como um produto da massa pelo calor específico. Vamos imaginar que eu tenho aqui dois corpos, um corpo A e um corpo B. Eles estão em diferentes temperaturas, então imaginem que esse aqui esteja numa temperatura TA e esse aqui esteja numa temperatura TB, e eles estão isolados de outros corpos. Então, quando eu colocar eles em contato, eles vão trocar calor e essa troca de calor vai ser apenas entre eles, beleza? O que acontece? Se há uma diferença de temperatura entre eles, vai haver uma transferência de energia em forma de calor espontânea, sempre obedecendo a transferência do corpo que tiver na maior temperatura para aquele que tiver na menor temperatura. Então, vamos supor que o TA seja maior do que o TB, e aí eu sei que a transferência vai ocorrer do A para o B, beleza? Essa quantidade eu vou chamar de quê? Quantidade de calor. Como não há nenhum outro corpo interferindo nessa troca, eu vou dizer que o calor que o A perdeu é exatamente a quantidade de calor que o B recebeu. Então, quando eu uso a relação da quantidade de calor para os dados do corpo A, eu vou considerar que, como ele perdeu o calor, a temperatura dele vai acabar diminuindo. E o B, por sua vez, como ele está recebendo energia, recebendo calor, ele vai aumentar a sua temperatura, até que eles cheguem em uma condição que eu chamo de equilíbrio térmico. Então, conceito de equilíbrio térmico para a gente é a mesma temperatura final. Então, esses corpos trocaram calor e a temperatura final será a mesma. Quando o equilíbrio térmico é estabelecido, ou seja, eles chegaram na mesma temperatura, eu não tenho mais a transferência de calor, eu estabeleci a condição final desses dois corpos. Bom, eu sei que o calor foi trocado entre esses dois corpos. Se eu quiser descobrir a temperatura final ou outra incógnita que o problema vai propor, eu posso falar que o calor que o A perdeu, a quantidade de calor que foi cedido pelo corpo A, pode ser determinada pela massa do corpo A, o calor específico dele e a variação de temperatura. Variação é sempre uma temperatura final menos uma inicial, que no caso eu chamei de TA. Se eu quiser falar do calor recebido pelo corpo B, eu posso falar que é a massa do corpo B, o calor específico do corpo B e a variação de temperatura, que também vai ser a final menos a temperatura inicial dele, que eu chamei de TB. Essa quantidade de calor do A, como ele vai perder calor, a temperatura final do equilíbrio vai ser menor do que a inicial. Então, eu vou achar um valor negativo aqui para essa quantidade de calor que é A. E quando eu fizer o cálculo para o B, eu vou ter que a quantidade de calor do B vai envolver uma variação de temperatura positiva.
A temperatura final vai ser maior do que o TB, por isso ele recebe calor. Então, a maneira que eu posso contabilizar a troca de calor feita entre esses dois corpos é que o valor absoluto trocado é igual. Mas se eu somar essas duas quantidades de calor de forma aritmética, vai dar zero. Então, se esse valor aqui do QA de menos 100 calorias, o QB vai dar mais 100 calorias, de forma que na hora que eu somo, eu tenho um resultado de zero, porque não houve perdas, a troca foi estabelecida apenas entre esses dois corpos. Da mesma maneira que a gente usou o exemplo entre dois corpos, eu poderia colocar um terceiro corpo aqui. É muito comum em exercícios ele falar em calorímetro. Calorímetro, vocês vão interpretar como se fosse o recipiente que contém um dos corpos e ele pode estar envolvido nessa troca de calor. Quando ele fala que o calorímetro tem uma determinada capacidade térmica, é para você considerar que ele também vai trocar calor, então eu vou ter um calor trocado pelo calorímetro. Ele pode te dar a massa e o calor específico, mas não é o mais comum. O mais comum ele me dá a capacidade térmica do calorímetro. E aí eu posso falar MC delta T, mas no lugar do MC eu coloquei a capacidade térmica e a variação de temperatura final menos a inicial do calorímetro. Então, se ele me der a capacidade térmica do recipiente, ou como ele chama, calorímetro, eu vou considerar que ocorreu uma troca térmica envolvendo o calorímetro também. E aí o que você faz? Você pode dizer que o calor trocado QA mais o calor trocado QB mais o QC tem que dar zero. Você só acrescentou mais um corpo trocando calor. Bom, se ele te der uma situação de troca de calor que tenha gelo, eu tenho que pensar que o gelo ele vai sofrer um processo de mudança de fase. Então, se eu tiver gelo, eu tenho que lembrar que além da relação Key-Macete, eu vou ter que lembrar que ele muda de fase. Então, parte do calor trocado vai ser usado nesse processo de mudança de fase. Então, eu vou ter que usar a quantidade Q igual a M vezes L, que é o calor latente no caso da fusão, ok? Então, se eu colocar uma mistura de gelo com suco, gelo com água, eu tenho que lembrar que esse gelo vai receber calor, ou recebe calor de um suco que está na temperatura maior, ou recebe calor de uma água que já está na temperatura maior, e parte desse calor que ele receber vai ser usado para mudar de fase. Então, vamos usar um exemplo aqui, ó. Se eu falo para vocês que eu coloquei água e essa água está a 30 graus Celsius, vamos supor que ela tenha uma massa referência a 100 gramas, e que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, beleza? Eu vou misturar isso com gelo. Eu vou colocar gelo a 0 graus Celsius, beleza? E eu quero saber quanto de gelo eu devo colocar para que eu consiga a temperatura final dessa água a 10 graus. Então, suponha que a temperatura final tenha 10 graus Celsius. Então, lembra que eu não sei a quantidade de gelo, é isso que eu vou descobrir, ok? Então, vai haver uma troca entre o gelo e a água. Eu vou falar que a quantidade de calor que a água vai ceder, porque ela vai estar na temperatura maior, eu vou usar MC delta T. E a quantidade de calor envolvendo a troca com gelo, eu vou ter uma primeira parte que será a mudança de fase, então eu vou falar M vezes L, mais uma parte de que quando esse gelo já estiver totalmente no estado, já tenha feito o processo da fusão e esteja já em água no estado líquido, ela também vai sofrer um aquecimento até chegar na temperatura final. Então, eu vou também colocar uma parcela que seria o calor sensível do aquecimento
do que virar líquido a partir da fusão do gelo, beleza? Então, essas quantidades de calor, quando eu somar, vai ter que dar zero para eu estabelecer a troca apenas entre eles. Então, eu somo aqui e igual a zero, tá? Então, eu vou colocar o valor, quem é o calor da água envolvida, é a massa dela, 100, eu vou colocar 100 gramas, o calor específico é 1, a variação de temperatura da água, eu vou falar temperatura final 10, menos a inicial 30, lembrando que vocês têm que colocar na ordem sempre a final menos a inicial, mais a quantidade de calor do gelo, eu vou colocar o que eu não sei como uma incógnita, o M, que é a massa do gelo que eu quero, o L é o calor latente, ele daria essa informação, vou acrescentar aqui, 80 calorias por grama, então M vezes 80, mais essa parte que seria referência ao líquido que vai ter a transformação ali na fusão e que vai aquecer até 10 graus também. Então, vai ser M, que eu não sei qual é a massa, calor específico, água, porque já vai ter derretido e virado o estado líquido, e a variação de temperatura final 10 menos a inicial. Tudo isso eu igualo a zero. Então, eu vou fazer essa conta e a gente vai achar um resultado para a massa. Eu fiz aqui, ó, eu só distribuí aqui, vai ficar menos 20, vai dar menos 2.000, que eu passei positivo para o outro lado, 80M, aqui vai ficar 10M, então quando eu somar 90M. Então a minha massa vai dar 2.000 dividido por 90, 200 sobre 9, beleza? Eu usei a unidade de grama, então essa seria a resposta, 200 sobre 9. Se eu terminar essa conta, fizer a divisão, eu vou achar algo em torno de 20 e poucas gramas, tá? Então, vale ressaltar, pessoal, que quando eu colocar gelo ou qualquer outra substância que mude de fase, pode ser um vapor d'água, pode ser uma substância que ele me dê qual será o ponto da mudança de fase, ok? O interessante é vocês interpretarem que aquele corpo que estiver na temperatura maior, ele vai ceder o calor. E aquele que estiver na temperatura menor vai receber o calor e pode sim aproveitar esse calor para um processo de mudança de fase, beleza? Então, eu fiz aqui somando as equações, né, de cada quantidade de calor igualando a zero. Tem uma opção para interpretar também, que é trabalhar em módulo. Então, se eu tenho dois corpos trocando calor, A e B, eu posso dizer que o módulo da quantidade de calor trocada pelo A é igual ao módulo da quantidade de calor trocada pelo B. Lembrando, então, que se eu tenho lá o meu corpo A na temperatura maior do que um corpo B, ele vai ceder calor e aí, por isso, a temperatura dele vai diminuir e eu acharia um resultado de calor negativo. Mas se eu fizer o cálculo, achei lá menos 1.000 calorias, esse valor absoluto, 1.000 calorias, corresponderia ao valor absoluto do calor recebido pelo B, beleza? Você pode fazer esse raciocínio também. Então, alguns exercícios eu consigo calcular de forma isolada como que seria o calor chamado de cedido e esse aqui seria o valor do calor recebido, né? Então, lembrando que a quantidade de calor cedido por aquele corpo vai ser o valor absoluto do calor recebido, beleza? Eu vou falar também de potência térmica, e aí é muito comum a gente ter um gráfico que representa como a troca de calor está sendo feita em função de um tempo. Então, pode acontecer dele me dar aqui a temperatura em graus Celsius, por exemplo, e ele colocar aqui para mim um tempo, eu vou colocar minutos, ele pode colocar minutos, segundos, ok? E aí ele me dá uma maneira de eu interpretar esse gráfico com alguns valores. Então, suponha que ele me dê aqui uma temperatura de 20 graus, ok? E que ele chegue a uma temperatura de 60 graus e que ele vai fazer isso em 10 minutos. Então, ele vai colocar aqui para mim um gráfico de forma que eu consiga interpretar que ocorreu um aquecimento, tá? Então, essa daqui é uma curva chamada curva de aquecimento. Eu posso representar apenas um trecho, eu posso ter várias etapas.
Se eu tiver uma mudança de temperatura, eu sei que o calor envolvido é um calor sensível. Então, eu já resgato a relação da fórmula do Ki-macete, que é igual a mc ΔT. Caso eu tenha um gráfico em que a temperatura permaneça constante, não quer dizer que não há calor. Na verdade, pode ter uma troca de calor feita de forma latente, e aí está envolvido um processo de mudança de fase, tá certo? Então, olha só, quando ele fala assim, ele pode te dar uma informação no texto e ele pode te dar potência térmica que uma determinada fonte fornece de calor. Potência, ela é uma relação entre energia e intervalo de tempo. Então, se eu colocar aqui P para representar a potência, eu vou falar que é uma energia sobre tempo, beleza? Lembrando que a unidade de energia no sistema internacional é Joule. E esse ΔT, eu coloquei aqui um T minúsculo, representaria para mim um intervalo de tempo que na unidade do sistema internacional é segundos. Bom, joules por segundo, essa é a unidade de potência. No sistema internacional, essa unidade é watts. Então, se eu tiver uma potência em watts, isso representa uma quantidade de energia em joule fornecida a cada segundo. Então, é muito importante você fazer essa leitura da unidade. Então, se eu dou um exemplo para você, falo que eu tenho uma potência de 100 watts, como é que eu faço a leitura dessa medida? Eu falo que eu tenho 100 joules a cada 1 segundo sendo fornecido por uma determinada fonte, beleza? Ele pode me dar assim na unidade do sistema internacional, ele pode me dar potência em unidades usuais, por exemplo, calorias por minuto, joules por minuto, ok? E aí você faria uma interpretação de acordo com o que ele der de informação no texto. Então, se eu pegar esse exemplo em que ele colocou para mim que a temperatura estava em 20 graus inicialmente, no tempo zero, né? E que a temperatura foi a 60 graus quando eu tenho um tempo de 10 minutos, eu posso fornecer para vocês, através desses dados, uma potência e vocês possam encontrar para mim a capacidade térmica da substância que sofreu esse aquecimento. Se eu falo que eu tenho uma potência de 100 calorias por minuto, então faz a leitura, ó, calorias a cada 1 minuto. Se eu falar para você que o intervalo de tempo foi de 10 minutos, quantas calorias foram fornecidas nesse intervalo? Então, eu sei, a cada minuto eu tenho 100 calorias. Em 10 minutos eu vou ter quanto? Então, não é decorar uma fórmula simplesmente, sim uma interpretação. Então, quando eu faço essa interpretação, ó, eu posso dizer que a quantidade de calor, energia envolvida ali, fornecida por essa fonte, é simplesmente a cada minuto 100 calorias. Eu vou multiplicar 100 calorias por 10. Então, eu sei que eu tenho 1000 calorias sendo fornecidas nesse intervalo. Beleza? Se eu quiser achar uma outra informação, que seja, por exemplo, a capacidade térmica, que seria esse produto do M vezes C, basta eu substituir aqui a quantidade de calor e a variação de temperatura que possivelmente ele tenha dado. Então, ó, ele me deu aqui no gráfico de 20 a 60, então vamos usar essa variação de temperatura. Eu posso dizer que ele variou aqui 40 graus Celsius, sempre a final menos a inicial, então é 60 menos 20, 40 graus Celsius, beleza? E aí eu posso substituir e achar, por exemplo, aqui eu vou colocar a minha incógnita, que seria a capacidade térmica. A quantidade de calor eu vou usar o valor que eu encontrei, 1000. E o ΔT, 40, eu acharia a capacidade térmica. Ficaria 1000 sobre 40, eu vou achar 25. A unidade, nesse caso, é caloria, e eu dividi pela temperatura graus Celsius, então é caloria por graus Celsius. Beleza? Se ele tivesse me fornecido a massa, eu poderia achar também o calor específico, porque se eu sei a capacidade,
eu sei a massa, eu acho o calor específico. Então, lembrem-se que a potência, ela é mais uma informação que o texto vai te fornecer, mas que mais importante do que decorar uma fórmula é você interpretar as unidades que ele vai colocar no texto. Unidades explícitas como caloria por minuto, joule por minuto, ou na unidade do sistema internacional, que aí a gente tem que saber que a unidade é watts e que essa unidade representa a energia em joule e um intervalo de tempo em segundos. Faça essa leitura e aí você consegue fazer todo o cálculo e o desenvolvimento da questão que envolver potência térmica. Beleza?